Oi, bom dia, boa tarde, boa noite para você que chegou aqui para assistir essa aula. Eu sou Giovanni Pirelli, sou gestor cultural e produtor. E esse vídeo que você está assistindo é uma contrapartida do edital PROAC Direto 39 de 2021 e vai ficar aqui no YouTube à disposição para todo mundo que quiser assistir. Eu moro em São Paulo e hoje trabalho como diretor do Centro Cultural Marieta, que é um espaço de cultura autônomo que fica no centro de São Paulo. São 15 anos que trabalho com cultura e pesquiso gestão cultural. E eu decidi trilhar esse caminho porque eu acredito que a cultura é uma poderosa ferramenta de transformação da sociedade e é o recurso mais precioso que a gente tem para criar um futuro melhor. Mas quando eu comecei meu caminho na cultura, lá atrás, eu tinha um monte de cabelo e pouquíssima noção do que eu estava fazendo. O que é mesmo cultura? Por que ela é tão importante? Como que a gente no Brasil trabalha com cultura? Eu não sabia nada e trabalhando, estudando, encontrei pessoas, livros e projetos que me ensinaram muito e mudaram profundamente o meu jeito de olhar para o meu trabalho e para o sistema da cultura. São coisas que se eu tivesse sabido lá atrás, teriam me ajudado muito na minha caminhada. E por isso vim aqui compartilhar um pouco do que eu aprendi sobre cultura e gestão cultural, na esperança que possa servir para você também e ter assim mais gente fazendo cultura. Então, vamos lá. Eu dividi minha fala em alguns pontos essenciais. Primeiro, eu vou começar compartilhando algumas ideias sobre o que é a cultura, o que ela representa e como isso influencia o nosso trabalho. Em seguida, eu vou apresentar um panorama geral de como a cultura é articulada em sistema aqui no Brasil. E para finalizar, como que esse pensamento sistêmico da cultura pode ajudar a gente na gestão cultural e a melhorar o nosso trabalho. Antes de começar, é importante eu dizer que o que eu vou passar aqui para você é um resumo, um passadão geral, e eu recomendo muito que você dê uma olhada nos livros, nos links e nas referências que eu coloquei aqui na descrição desse vídeo para você se aprofundar mais e formar a sua própria visão sobre esse tema. Então, parte 1. O que é cultura? Eu não sei em que escola vocês estudaram, mas eu sei que quando saí do ensino médio eu tinha uma ideia de cultura muito clássica. Existiam as belas artes, a música clássica, a música popular, devidamente separadas, né? A literatura e tudo mais. Tudo isso com letra maiúscula, cultura com C maiúsculo. Tinha os grandes autores que todo mundo tinha que estudar e conhecer, né? E eu achava que tinha algumas pessoas especiais que nasciam com um talento sobrenatural e que eram os artistas, eles também com A maiúsculo. Então eu achava que a cultura era uma coisa extraordinária, reservada para um seleto grupo de pessoas que eram únicas, diferentes de todo mundo. E aí, eu ouvi uma pessoa falar um dia uma coisa que me marcou muito profundamente e que me fez pensar. Essa pessoa é o nosso ex-ministro da Cultura, o músico, compositor e intelectual Gilberto Gil, e que numa entrevista disse que precisa acabar com essa história que cultura é uma coisa extraordinária. Cultura é uma coisa ordinária, igual feijão com arroz. E aí eu fiquei meio envergonhado comigo mesmo e eu pensei, como é que não me ensinaram isso antes na escola? Como que eu não sabia disso antes? Que a cultura não é uma coisa especial, que ela está em todo lugar e é parte da gente. Então, para a nossa conversa de hoje, eu achei importante a gente começar pelas bases e tentar entender o que é mesmo essa tal da cultura, que segundo o Gil é uma coisa muito ordinária e nada extraordinário. Eu sou um cara das letras, e sempre acho bom entender de onde as palavras vêm, porque é na origem das palavras que a gente encontra o significado mais profundo delas. Então eu trouxe aqui a raiz da palavra cultura, que vem do verbo latim colo, colere, que é um verbo e quer dizer muitas coisas. Aqui tem uma listinha de significados. Quer dizer cultivar e trabalhar, mas também habitar e viver, ornar, embelecer, honrar, venerar, celebrar e solenizar e curar. Vocês percebem, então, que na raiz da cultura estão alguns elementos mais essenciais da vida. Na palavra cultura se juntam, de um lado, as nossas necessidades materiais, da terra, o cultivo daquilo que nos sustenta, mas também os jeitos que a gente vive o mundo, que a gente ocupa o mundo, como a gente vive junto. E de outro lado, as necessidades imateriais, simbólicas da nossa vida. A beleza que colocamos na vida, a busca para entender o mistério dessa existência e a celebração de estarmos vivos, de estarmos juntos. Tudo isso está dentro da raiz da palavra cultura.
que é uma palavra que é densa. E é sempre importante lembrar de onde ela vem, para a gente não confundir o que de fato é cultura com as belas artes, a academia. É muito mais e muito além disso, fala da vida mesmo. Mas para além desses significados filosóficos, o que essa palavra de fato se refere? Qual que é a definição de cultura? Tem muita gente que dedicou a vida inteira para tentar chegar nessa definição e tem muita literatura sobre isso. Claro que não existe uma definição perfeita, mas eu quero trazer aqui uma que eu gosto muito e que me parece trazer pontos interessantes para a nossa conversa. Então, com calma, é uma frase longa, densa, e eu vou ler ela inteira uma vez e depois eu vou voltar a ler ela com mais calma, parte por parte, para a gente decupar e entender. A definição que eu vou trazer aqui é de um pesquisador argentino de estudos culturais que chama Néstor Garcia Canclini. E a definição diz assim, vou ler para vocês. Cultura é a produção de fenômenos que contribuem, mediante a representação ou reelaboração simbólicas das estruturas materiais, para a compreensão, reprodução ou transformação do sistema social, ou seja, a cultura diz respeito a todas as práticas e instituições dedicadas à administração, renovação e reestruturação do sentido socialmente compartilhado. Pausa. Muita coisa de uma vez só. Vamos reler com calma, por parte, para entender melhor. Então, primeira parte da definição. Vamos lá. É a frase: cultura é a produção de fenômenos que contribuem para a compreensão, reprodução ou transformação do sistema social. O que isso quer dizer? A cultura é aquele ato humano de criar coisas que ajudam a gente a entender, a reproduzir e até mesmo a transformar o sistema social, a sociedade. Segunda parte. Mediante a representação ou reelaboração simbólicas das estruturas materiais. Ou seja, olhando para as coisas que existem na vida, que são as estruturas materiais, né, as coisas que estão no mundo ao nosso redor, e representando elas como elas são, ou até mesmo imaginando novos arranjos, a cultura olha para essas estruturas materiais e traz ela à vida. Né? Então, a cultura é a produção de fenômenos que ajudam a gente a entender, a reproduzir e a transformar o sistema social fazendo uso de representações ou reelaborações simbólicas da realidade, das coisas que acontecem todos os dias. E Canclini conclui, resumindo, que a cultura são as práticas, né, nossos modos de fazer, de pensar e de se relacionar, e as instituições, que são todas elas, né, desde a instituição da família até o Ministério da Cultura, passando pelos teatros, os jornais, o meu centro cultural, por exemplo. Todas essas instituições que se dedicam a administrar, renovar e reestruturar o sentido socialmente compartilhado. Né? Quer dizer, tudo aquilo que a gente, como comunidade, entendemos por realidade, a vida, a existência. Né? A cultura, então, é o processo inesgotável do ser humano de buscar sentido na vida e escolher como quer viver. Eu sei que a definição ela é um pouco densa, precisa ler ela várias vezes e rever e voltar. Tentei dar uma rápida análise dela, mas peguem o seu tempo, olhem e entendam ela melhor. Mas para mim é muito importante entender essa dimensão da cultura, porque dá uma dimensão muito profunda do que significa trabalhar com cultura, fazer gestão cultural. Quando a gente pensa nos nossos projetos, a gente precisa entender esse aspecto mais amplo que está envolvido neles. Não estamos apenas organizando um curso, um livro, um festival ou fazendo um disco. A gente está produzindo um fenômeno cultural dentro da nossa sociedade e todas as escolhas que a gente faz nesse processo têm efeitos diretos na sociedade que a gente vive. Tem um sociólogo jamaicano, Stuart Hall, que estudou a fundo como a cultura tem sido usada nos séculos como uma ferramenta de dominação e controle, um instrumento para perpetuar o poder dos poderosos e a opressão dos oprimidos. A nossa sociedade está lentamente mudando, mas a gente sabe como ainda hoje algumas expressões culturais são marginalizadas e silenciadas, né? Consideradas formas de cultura inferiores, menos importantes. Por isso é importante que a gente abrace uma visão mais ampla do que a cultura é e olhar com cuidado para como a gente quer trabalhar com cultura. Toda a minha fala inicial, para
sobre a definição de cultura, de onde vem a palavra, quais são os significados profundos dela, são para a gente lembrar com o que a gente está trabalhando de fato, qual que é a importância desse nosso trabalho e como que a gente tem que olhar para ele, para a gente prestar atenção nas coisas que a gente coloca no mundo, como que a gente vai cuidar da cultura na nossa sociedade. Depois dessa primeira premissa, que eu acho muito importante, a gente pode passar para a segunda parte da minha fala. A gente vai tentar entender melhor como a cultura se organiza em um sistema, aqui no Brasil especialmente, mas isso vale em geral. Parte 2, o sistema da cultura. A cultura, a gente sabe, é um organismo vivo, que tem diferentes partes, que estão em constante interação e transformação. Cada parte desse sistema participa ativamente na manutenção da vida desse organismo. E todas as partes têm que funcionar em harmonia, cumprindo diferentes papéis. O que eu vou mostrar aqui para vocês é um esquema, uma simplificação de um sistema complexo. Mas eu acho que ajuda a gente a visualizar com mais clareza e entender quais são as interdependências entre essas várias partes que compõem o sistema da cultura. Em linha geral, a gente pode identificar 3 grandes áreas de influência que atuam segundo regras e lógicas diferentes, mas todas fazem parte desse grande sistema. O primeiro é o institucional, que segue os ritmos das leis, do governo e da ordem pública. O comercial, que é guiado pelo mercado, pela iniciativa privada e a geração de capital. E o terceiro âmbito, que é aquele que a gente pode chamar de independente ou espontâneo, que nasce da urgência da vida. Essas 3 áreas, a institucional, comercial e espontânea, vivem uma das outras numa relação de codependência. Uma influencia a vida da outra. Quem compõe cada uma dessas áreas? Como a gente pode ver nesse lindo esquema que eu preparei para vocês, a área institucional compreende, por exemplo, atores como o Ministério da Cultura, as secretarias estaduais e municipais de cultura, os programas públicos, mas também as OCIPs, as OS e todo esse sistema do terceiro setor. A área institucional trabalha a cultura a partir de uma visão macroscópica, de cima, e uma ação verticalizada, de cima para baixo. Muitas vezes dependem da situação política, das escolhas que cada governo faz. Costuma ser uma área muito rica, com bastante recursos em comparação aos outros, mas tem regras orçamentárias muito rígidas, porque usam dinheiro público para funcionar. Tem o poder de estabelecer concursos públicos, editais, né? Em geral, tende a ter regras claras e isonômicas, né? Iguais para todo mundo, para você acessar esse dinheiro público. A princípio, todo mundo pode acessar com as mesmas condições. Em linha geral, né? A gente sabe que a realidade é um pouco diferente. Já o campo comercial, evidentemente, tem todo um outro ponto de vista. A área comercial trabalha a cultura a partir de uma visão do mercado, uma visão empresarial. Compram e vendem bens culturais de diferentes naturezas. Por exemplo, os canais de televisão, mas também galerias de arte, escolas de artes, revistas. Dentro do campo comercial, tem iniciativas de portes diferentes. Tem gente com grande orçamento e menores orçamentos, mas em linha geral, para o campo comercial, as regras são muito menos rígidas do que com o campo público, com o campo institucional. Tem menos controle do orçamento, tem muito mais liberdade de investimentos. É um campo muito mais fluido, o campo comercial, do que o campo institucional. De outro lado, as regras de acesso ao mundo comercial são muito menos claras. A gente sabe muito que são pautadas as relações públicas, os contatos pessoais. Então, certamente, dentro do sistema da cultura, o âmbito comercial ainda é o mais desigual, né? Seja em termos de acesso, poucas pessoas têm acesso a esse capital, né? Seja em termos de distribuição, por ser concentrado e ser muito flutuante. O último e terceiro campo desse sistema da cultura é o campo independente ou espontâneo. Somos nós, aqueles que fazem porque precisam fazer, que são os coletivos de artistas, centros culturais, os saraus nas casas das pessoas, mas também as companhias de teatro, os artistas autônomos, por exemplo, fotógrafos, diretoras, produtoras, e também expressões da tradição da nossa sociedade, como rodas de jongo
e todas as outras expressões culturais da rua, da vida social, do nosso dia a dia, da cotidianidade, não institucionalizadas. As coisas que acontecem pela vida, por si só. Esse é o campo espontâneo da cultura. Dentro desse universo, a gente não está falando que aqui dentro todos os orçamentos são enxutos e só tem perrengue. Mas eu acho que, sem dúvida, essa ainda é a área de maior sufoco dentro da cultura. Onde tem menos circulação de orçamento, onde tem menos capacidade de articulação, e que depende ainda muito da relação com as outras duas. Mas, de outro lado, é exatamente aqui, na área espontânea da cultura, que é a área de maior fermento, de maior tensionamento da cultura. E, sem dúvida, é a parte mais criativa. Então, a gente tem que entender, lembrando do que a gente falou da primeira parte, do que é cultura, né, que é essa soma de todas aquelas coisas e forças e fenômenos que organizam a nossa vida social nos diferentes níveis, nas diferentes instituições, desde o ministério até o meu pequeno centro cultural. A gente entende que essas três áreas, elas dependem uma da outra, né? A gente pode olhar um pouco mais em detalhe para ver um pouco como se dão essas dependências. Por exemplo, nós, do campo espontâneo, independente, vivemos muito com os editais e com a parceria com o poder público. As condições de trabalho do campo cultural independente são muito influenciadas pelas diretrizes do poder público. E a gente precisa sempre estar acompanhando e dialogando com essas instâncias, né? De outro lado, a área institucional está aí também a serviço da área independente, tutelando o patrimônio público, gerando fomento, formação para o campo independente e regulamentando também a influência do campo comercial em cima do campo independente. Porque a gente sabe, por exemplo, que o mundo cultural está sempre mergulhando na cena independente para sentir as tendências, descobrir novos talentos e transformar esse fermento em capital, né? Transformar isso em indústria, transformar isso em comércio, em economia criativa, como muitos dizem, né? Então, a relação com o mundo comercial, ela não é só conflituosa. Vamos pensar em quantas histórias, por exemplo, escritas por autores independentes vão para o mundo do cinema, para a televisão. Se a gente pensar, por exemplo, no mercado da arte, que no Brasil hoje é muito expressivo, movimenta muitos milhões, possibilita o acesso de tantos artistas, né, que vivem graças ao investimento do capital, né, e não de editais. Então, quando a gente olha para o sistema comercial, precisamos levar em consideração a importância dele e não apenas rechaçá-lo como mero exploradores das artes independentes. É muito importante cultivar e entender a relação com o mundo comercial, especialmente para nós que trabalhamos com poucos recursos e que precisamos de crescimento. Tudo isso que eu estou falando é para a gente olhar para o mundo da cultura e entender que ele é um organismo complexo e tem infinitas possibilidades de se articular e de sobreviver dentro dele. Precisamos ter uma melhor visão sistêmica de como a cultura funciona para conseguir encontrar brechas para a gente dialogar mais, trocar melhor entre essas diferentes áreas e campos, para a gente cultivar essa parte tão importante do nosso viver junto, que é a cultura. Todo organismo que existe, ele evolui, ele muda, ele se regula para poder sobreviver. A gente precisa entender que o organismo da cultura não tem um equilíbrio. Não existe uma regra mágica onde esses três elementos vão coexistir em perfeita harmonia. Ele muda o tempo todo. O equilíbrio é instável. Depende sempre dos momentos. A gente pode ter um momento em que o governo é mais presente e faz mais políticas públicas e momentos onde a área institucional se retrai, faz menos investimentos públicos e o campo comercial precisa entrar, ajudar e fazer maior investimento. Ao mesmo tempo, quando o poder comercial prevalece, a experimentação e tudo aquilo que não é do gosto do mercado fica descartado. Então tem menos fermento cultural. E a gente que ficamos aqui na área espontânea da cultura, desse sistema, a gente é a área nervosa, que dá descargas de energia para esse sistema e dá vida para todo esse organismo. Quando o campo independente definha, todo o corpo também definha. Então é por isso que a gente precisa sempre ter em mente que a cultura é uma coisa ordinária, que todo esse sistema que a gente construiu no tempo, esse sistema complexo feito de instituições, ministérios, fundações, mas também produtoras, galerias, jornais, tudo isso depende inteiramente
da nossa sociedade e continuar fazendo cultura todos os dias. Em casa, na rua, na escola, em qualquer lugar, não importa a idade que a gente tenha. É responsabilidade de todas nós manter esse sistema ativo, compreender como ele se articula e o que a gente precisa alimentar para que ele vire sadio, sempre criativo e ajudando a gente a entender o mundo que a gente vive. Essa é a importância da cultura. É responsabilidade das instituições, enquanto guardiãs da sociedade democrática, tutelar e investir na saúde cultural das pessoas. Ao mesmo tempo, é responsabilidade de quem tem o capital de investir na cultura, acreditar na experimentação, continuar tentando sistematizar o mercado para que mais capital possa ser gerido e distribuído entre mais agentes e atores. Sem desenvolvimento cultural, não tem desenvolvimento econômico e não tem desenvolvimento social. E é responsabilidade nossa, de nós que fazemos cultura de maneira autônoma, independente, espontânea, levar a sério o nosso trabalho. Pensar com carinho em qual tipo de cultura a gente quer fazer. A gente precisa conhecer o sistema em que a gente trabalha, participar ativamente dele, de maneira organizada. Tudo isso eu quis trazer a você hoje, porque se eu tivesse sabido isso, quando eu comecei a trabalhar com cultura, eu teria enxergado os outros caminhos possíveis para chegar até aqui. Eu teria tido mais ferramentas para lidar com esse mundo complexo, onde eu trabalho já há 15 anos. Então eu espero que tenha sido útil esse apanhado rápido e superficial desse sistema tão complexo onde a gente trabalha, mas eu espero que ter contribuído e que vocês deixem aqui seus comentários, reflexões, pensamentos sobre como a gente pode agir aqui dentro e espero que a gente continue podendo fazer cultura sempre mais em todo lugar. Muito obrigado, um abraço e até a próxima.